Olá, sejam bem-vindos a mais uma análise de rates, quadro aqui do canal, em que a gente escolhe um rate de forma aleatória e faz uma análise completa sobre esse rate. Contudo, na nossa última análise que a gente fez, nos foi pedido, sugerido que fizéssemos um vídeo sobre o rate Medical Property Trust, e é justamente sobre esse rate que a gente vai se aprofundar no vídeo de hoje. Se você tem interesse em conhecer mais sobre esse rate, fica com a gente até o final desse vídeo. E se essa é a primeira vez que estamos nos encontrando, muito prazer, eu me chamo Yuri Leite e sou analista financeiro da InvestSpace. Aqui a gente traz uma análise completa sobre rates todos os meses. Se você está querendo conhecer mais sobre algum rate ou acompanhar notícias sobre um rate específico, eu peço que você considere se inscrever clicando no botão inscreva-se aqui abaixo e clicando no sininho que é para você não perder as nossas futuras análises. E se você quiser alguma análise específica sobre um rate, você pode estar fazendo aí, deixando aqui embaixo nos comentários, e a gente vai analisar aí os rates que vocês deixarem fazer os próximos vídeos com relação a essa sugestão que vocês vão dando. Agora, vamos iniciar então a nossa análise especificamente para entender um pouco mais sobre esse rate. E aqui, como vocês podem ver, eu preparei um slide que basicamente vai ser o nosso conteúdo de hoje. A gente vai sumarizar a nossa análise que a gente faz fundamentalista, que é a do preço, com o modelo de negócio, que a gente entende como funciona ali a empresa. E eu acredito que esse rate foi pedido para que a gente fizesse análise justamente por conta do histórico de preço. Como vocês podem ver aqui, o preço da ação chegou a $10,83 agora no dia 25, que vocês podem ver que é muito abaixo da média que eles normalmente se encontram. Inclusive, se você voltar aqui 5 anos até 2018, o mínimo que ele tinha chegado ali foi 12 e está abaixo desse valor. Eu acredito que seja justamente por isso que o perfil Metamorfose Conectada tenha pedido para a gente fazer essa análise aqui para vocês. E seguindo adiante aqui, a gente vai ver que a dívida livre, né, que é a quantidade de dívida que está na empresa, chegou a 11 bilhões de dólares agora em 2021, que é um patamar exacerbadíssimo. E como vocês podem ver aqui, o EBITDA da empresa está em 1,4 bilhões. Ou seja, em termos de EBITDA, se tudo que eles ganham fossem pagos de dívida, eles iam precisar mais ou menos uns 10 anos, considerando que tem juros aí no meio, para poder pagar essa dívida por completo. E 10 anos de dívida é uma dívida extremamente acentuada. Outro motivo pelo qual eu acredito também que os acionistas tenham se retirado dessa empresa não foi só por conta da dívida, mas também por conta do dividend payout, que teve uma queda significativa, chegando agora em 69% em 2021. E como a gente sabe, o dividend payout é um sinônimo para muitos investidores, principalmente os mais iniciantes, se uma empresa ela é boa ou não é boa. Eles escolhem muito justamente por base aqui do dividendo. Então, como o dividendo caiu de forma acentuada, provavelmente muitos investidores também saíram da empresa porque acharam que a empresa estava passando por algum problema estrutural. E é justamente sobre isso que a gente vai entrar agora. Primeiro, a gente tem que entender o que é essa empresa e como eles ganham dinheiro. E eu trouxe aqui para vocês da carta dos acionistas do último relatório trazido por eles de 2022, que eles se definem como um real estate focado em investir, possuir e alocar ou sublocar healthcare real estate, que é justamente casas, construções relacionadas a cuidados médicos. E como vocês podem ver nesse segundo pedaço aqui que eu trouxe para vocês, ele diz que a ideia principal do negócio é realmente adquirir propriedades que eles possam sublocar num longo prazo aí para provedores de serviços de healthcare, que é basicamente cuidado médico, como eu falei. Então eles trabalham com hospitais, eles trabalham com agências, com opinions, né? Então eles têm diversas propriedades que eles oferecem aí essa sublocação para as pessoas que estão querendo entrar ali no hospital e fazer realmente montar um hospital. E aí uma coisa que é muito interessante e é muito importante a gente estar mencionando aqui é justamente essa parte aqui onde ele diz que todas as propriedades deles sofrem um reajuste baseado no CPI, que é o dado americano de inflação. Então a inflação subiu, eles vão conseguir, portanto, ganhar mais dinheiro, porque os contratos vão ser reajustados aí de acordo com a inflação. É como se aqui no Brasil os contratos fossem reajustados pelo IPCA. Então é basicamente nessa pegada. Então vale muito a pena você entender que neste momento, mesmo com inflação alta, eles ainda estão conseguindo fazer muito dinheiro. Lembro que a dívida ali de 11 bilhões é uma dívida muito alta. Porém,
É possível e provável, como a gente vai ver aqui mais para frente, de que essa dívida esteja sendo amenizada justamente por conta disso. Mas vamos seguir adiante, não vamos dar um spoiler do que vem para frente não. E aí, a dívida deles, né, boa parte da dívida deles é justamente baseado nisso aqui. Investimentos em operações não consolidadas. Basicamente, eles vão pegar empresas que estão ali à beira de falência, que vão ali para um leilão. E aí, nesse leilão, eles vão fazer um bid, né? Eles vão botar um preço lá que eles aceitam pagar. Se for aceito, eles compram aquele local e eles têm que reformar, reestruturar, tudo direitinho para poder sublocar. E aqui são alguns exemplos. E vejam que somente em 2021, 1,3 bilhões aproximadamente foram investidos nessas propriedades. Em 2022, mais 1,45 ali arredondando. Então, em 2 anos foi 2,75 mais ou menos aí bilhões de dólares investidos nessas propriedades para que eles possam sublocar mais para frente e elas entrem em vigor, eles comecem a ganhar dinheiro com isso. Então entendo que o modelo de negócio aqui desse tipo de rate, ele é um rate que realmente precisa de um extensivo uso de capital. Basicamente eles precisam de bastante dinheiro para poder comprar esses novos locais e depois arrumar e para ir depois sublocar. E entendam também que estruturas médicas elas são extremamente específicas. Equipamento médico é extremamente caro. Então a quantidade de dinheiro que é investido nesse tipo de propriedade é significativamente alto. E é por isso também que a dívida da empresa é tão alta. Seguindo adiante aqui, vamos entender a questão da diversificação da Medical Property Trust. E aqui é um resumão, a gente vai trazer cada detalhe desse mais explicados, mas vejam que eles têm uma preocupação com a questão da diversificação. No item 1, ele diz que tem a questão da concentração por facilities, né, que é tipo de empresas. E ele diz que nenhuma propriedade deles representa mais do que 2,8% de todos os ativos que ele tem. Então, a gente pode assumir que eles têm pelo menos 40 propriedades aqui, mais ou menos, justamente para validar esses 2,8%. Então, eles são muito preocupados em não ter ativos muito concentrados no local, justamente para evitar a questão de se um ativo tiver uma perda, eles tiverem uma perda muito grande no seu revenue, no seu lucro. É importante, como eu disse, eles terem capital aí para poder movimentar as coisas caso for preciso. Isso é muito importante para essa empresa. O segundo ponto que eles trazem aqui é a questão da concentração de operador. Eles dizem aqui que dos 6 meses que terminaram agora em junho de 2022 e 2021, a quantidade de dinheiro que entrava dessas propriedades aqui, que é o Steward Circle Health Ltd, conhecida como Circle, e da Prospect Individually, representavam mais de 10% de todo o seu lucro. Então eles têm uma concentração aí nessas duas propriedades que representam mais do que 10% de todo o dinheiro que entra na empresa. O que não é uma concentração tão grande assim, se você for ver, é mais ou menos uma média de 5% para cada empresa. Não é muito, porque eles teriam pelo menos umas 20 aí, então é uma diversificação legal. Mas eles já consideram isso aqui como uma certa concentração. E eles são muito preocupados com isso, e é por isso que eles estão chamando o ponto aqui nesse ponto em específico. E para o terceiro ponto que eles trazem aqui, que é uma concentração geográfica, eles dizem que até o fim de junho de 2022, eles tinham investimentos nos Estados Unidos, Europa, Austrália e na América do Sul, que representavam nessa ordem 63%, 31%, 5% e 1%. Então eles estão diversificados aí basicamente por todo o planeta, né? Eles estão praticamente em todos os continentes. E aí isso também é extremamente importante para eles, porque aí consegue balancear a economia. Se acontecer algum problema, por exemplo, na América do Sul, tem os outros locais para compensar. Como eu disse, é importante que eles tenham essa diversificação, especialmente porque eles precisam de muito capital para poder estar fazendo movimentações. E aí ele traz aqui também que ele tem concentração por tipo de facilidade, né? Por tipo de propriedade. E aí eles trazem aqui que 77% de todo o dinheiro que entra na empresa é gerado do Acute Care Facility, que é tipo um UPinha, né? Você entra lá, faz um exame rápido, alguma coisa prática. E aí ele diz que a quantidade de dinheiro que entra do Behavior and Rehabilitation Facilities é de 13% e 7%. E é basicamente propriedades relacionadas à questão comportamental e de reabilitação. E aí, os últimos 3% que está faltando aqui é para coisas urgentes, tipo cirurgias, tipo UTI, representam 3% aqui da empresa, do revenue da empresa. E aí a gente traz diversificações aqui por ativo.
e vejam que eles estão em diversos estados lá dos Estados Unidos. Ele tem Texas, Califórnia, Flórida, Utah, são vários estados grandes. E aqui tem as porcentagens de cada um desses estados e que representa 61,4% de todo dos ativos da empresa. E aí ele traz aqui que está na Suíça, no Reino Unido, na Alemanha, na Austrália, na Espanha e outros países que ele não delimita aqui, que representa 1,7. Então eles estão extremamente diversificados aí pelo continente, como eu falei, isso é muito bom. E também ele traz aqui pelo tipo de ativo. E como eu disse, né, eles têm o General Acute Care Hospitals, né, que é tipo a UPinha, como eu falei, que representa 75,5%. Aí tem o Behavioral Health Facilities, que é para comportamental. Tem a de reabilitação, que é 10%. Tem o Long Term Acute Care Hospitals, que é tipo um UPinha que precisa de um cuidado mais longo, que é 1,9%. E questão de 1,3% aqui, referente à questão justamente de cirurgias e UTIs. Ainda na diversificação, mas agora com relação ao lucro, veja que 10,7% está na Califórnia e nos Estados Unidos representa aí praticamente 68,3%. Aí no Reino Unido fica 17,7%, na Alemanha 5,3% e todos os outros países 8,7%. Então a gente vê que ainda existe uma certa concentração grande nos Estados Unidos, o que faz um certo sentido, já que os Estados Unidos têm a melhor economia e eu sempre menciono isso aqui em todas as nossas análises, mas eles trazem aqui 31,7% diversificado em outros locais, o que é fundamental para todas as empresas, e especialmente para essa, como eu já venho mencionando, que precisa muito de capital. Saindo da parte de diversificação e entrando aqui na questão da dívida da empresa, a gente tem muita informação aqui nessa tabela, mas por hora eu quero que você se atenue aqui embaixo, onde a dívida em 2021, como a gente viu, era de 11,282 bilhões e agora caiu para 10,138 bilhões. Ou seja, a gente já mostra uma redução aí de mais de $1 bilhão de queda da dívida entre 2021 e 2022. E isso é muito importante, porque mostra que eles estão extremamente comprometidos em reduzir a dívida, que eles entendem que essa dívida está extremamente elevada. E agora você pode estar se perguntando se eles estão conseguindo fazer o pagamento das dívidas, se eles estão conseguindo se reajustar, se eles estão de fato bem comprometidos, porque o preço da ação tem caído tanto. E para justificar isso para vocês, eu trouxe essa informação aqui. E observem que em 2019 eles tinham ofertado mais 16 milhões de ações no preço mercado e isso foi aumentado para 28,9 milhões agora em 2021, 2022. Então eles estão aumentando a quantidade de ações no mercado. E quando uma empresa faz isso, ela aumenta a quantidade de oferta sem necessariamente aumentar a demanda. E por isso o preço cai. É a lei da oferta e da demanda. O inverso acontece quando empresas decidem comprar de volta as ações que eles tinham ofertado a mercado. Quando eles fazem essas compras, eles estão reduzindo a oferta e por isso o preço sobe. É uma dinâmica de mercado aí que acontece baseada em oferta e demanda. Uma outra coisa que vale a pena a gente mencionar, voltando à questão da dívida da empresa aqui, é justamente que a dívida da empresa, como vocês podem ver, tem parte dela que está em British Pound, que é basicamente a moeda do UK, do Reino Unido. Está no dólar australiano e outros tipos de dívidas aqui que estão convertidos já para a moeda dólar, aqui já está ofertando em dólar. Contudo, vale a pena ressaltar que a moeda dólar ela se valorizou praticamente frente a todas as moedas do planeta. Agora em 2022 o dólar teve um rally muito grande, tanto que existe uma paridade de euro para dólar. A gente já tem um vídeo aqui no canal, vou deixar um card aqui se você quiser assistir. Muito legal, dá uma assistidinha lá que vale muito a pena. Mas o ponto é, o preço das moedas internacionais ficou mais barato com relação ao dólar. Então, como aqui está convertido para dólar, parte desse 1 bilhão e pouco de dívida que foi reduzido é provavelmente e possivelmente por conta da questão de conversão. Eles ainda devem um valor absurdo na moeda do UK, né, do Reino Unido ou da Austrália, mas quando convertido para dólar esse valor ficou menor porque o preço do dólar subiu em relação a essas moedas. Só que isso não afeta somente a questão da dívida da empresa, também afeta a questão do lucro. Como vocês podem ver aqui, eles trazem a questão do impacto que essa conversão trouxe para o lucro da empresa. E eles falam aqui do British Pound, que é o pound, a libra do Reino Unido, eles trazem o euro, a moeda do franco suíço,
o dólar australiano e o peso colombiano. E aqui tem todos os impactos que a empresa sofreu com relação a justamente essa questão da conversão de moedas. E qual o ponto aqui que a gente precisa entender? A empresa ela realmente está passando por um cenário um pouco desafiador. É uma empresa que precisa desprender de muito capital para poder novamente construir, reformar, trazer novos hospitais, novas facilidades para o público, para que possa ser alugado. Ao mesmo tempo, o cenário macro está punindo muito empresas que precisam ter custo alto. Então, é muito ruim para a empresa nesse sentido, eles estarem com a dívida tão elevadas. Mas, ao mesmo tempo, é uma empresa que ela está extremamente diversificada, que eles têm contratos de longo prazo, que o aluguel da empresa é reajustado pela inflação, então não impacta muito essa questão da inflação para eles. Então, a empresa ela é relativamente bem consolidada no mercado e, para ser sincero, eu gostei muito da empresa. Mas entenda que esse tipo de empresa é uma empresa de alto risco. Por quê? Porque ela precisa desprender do capital agora para ter um retorno no futuro. As empresas de baixo risco, elas são empresas que elas recebem capital hoje para talvez no futuro ter o custo. Por exemplo, a questão de seguro. Então, esse tipo de empresa aqui, esse tipo de rate aqui é um rate que você faz sentido ter um pouco na sua carteira, porque ele é um bom rate, apesar de ele estar um pouco endividado. A gente tem que dar uma certa confiança aqui para o time, né, que trouxe uma certa rentabilidade aí nos últimos 20 anos, 15 anos que eles estão funcionando. Então, a gente tem que ter uma certa sensibilidade também e confiança no time, mas que tem que entender que esse rate tem um alto risco e, portanto, não é uma recomendação de compra nem de venda, mas você tem que tomar muita cautela na hora que você decide aportar e investir nesse rate. Tem que fazer um balanceamento aí adequado e, com isso, a gente chega à conclusão aqui que, por hora, a gente não vai adicionar ele na nossa carteira, justamente porque a gente ainda quer ver os impactos que ele vai sofrer com relação aos próximos meses aí, questão dos juros, do aumento da taxa de juros lá do Fed, do Banco Central da Europa, do Banco Central do Reino Unido, entre outros locais que eles também estão aí investindo. Mas a gente vai acompanhar de perto porque ele realmente é um rating muito bom. Faz bastante sentido ter um pouco desse rating na minha carteira. Então eu vou ficar acompanhando aqui, assim chegar num preço mais adequado, que eu achar mais justo, eu vou entrar e comprar um pouco desse rating para adicioná-lo na minha carteira e ter uma rentabilidade aí a mais na carteira. Mas então, gente, a nossa análise vai ficando por aqui. Eu gostaria de pedir que, se você ainda não deixou aquele seu like aqui embaixo, que você deixe o seu like, que isso ajuda muito a gente chegar em mais pessoas. E que, se você ainda não se inscreveu para poder ter as nossas próximas análises, que você se inscreva. Se não por isso, a partir de janeiro a gente deve estar começando todas as sextas-feiras, quando o mercado fechar, uma análise geral aí do mercado. E também vamos tirar dúvidas, separar aí meia hora, 40 minutos para tirar dúvidas de vocês. Então, se você quer acompanhar o mercado, tem interesse de saber mais do mercado, tirar dúvida com a gente, se inscreve aqui embaixo no canal que acompanha a gente, que provavelmente em janeiro a gente já começa a fazer as nossas lives. E se você quiser saber mais dos outros rates que a gente já analisou, eu vou deixar aqui para vocês uma playlist justamente de rates. Vale super a pena você estar assistindo aí e vendo quais rates você vê que faz sentido ou não adicionar à sua carteira.